continuar o culto desta noite pensando exatamente neste tema, que é o tema da nossa querida Junta de Missões Nacionais para este ano. Porque Ele me amou. Porque Ele me amou. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro, foi o que nós acabamos de recitar juntos. E João tem sido entendido, irmãos, como porta-voz do amor do Senhor Deus. Tanto que João, que escreveu esta carta, e escreveu, além desta, mais 2 cartas, e escreveu também os evangelhos, ele trata nas suas escrituras, ou da escritura de Deus, através dele, do amor. Nos evangelhos ele diz que Deus amou o mundo de tal maneira. E na sua carta ele diz que nós amamos ao Senhor porque Ele nos amou primeiro. O quanto é importante pensar no Deus que te ama. O quanto é importante você, meu irmão, que está em casa, ou onde você estiver, pensar no Deus que te ama. Porque Ele realmente nos amou. E Ele nos ama. E continuará nos amando, e tratará com amor todas as suas ovelhas, todos os seus queridos, Ele os trata com amor. Então, João é o porta-voz do amor de Deus, e por isso tem sido denominado o apóstolo do amor. Então basta ver, não é? Nos evangelhos, nas cartas de João, você vai encontrar exatamente isto. Na primeira carta, João, exatamente no capítulo que acabamos de ler, capítulo 4, a primeira carta, versículo 19, o texto está após a mensagem contra os falsos profetas. Exatamente porque João está dizendo, Deus ama, Ele quer alertar vocês contra aqueles que não amam a Deus e não amam vocês. E por isso trazem falsas ideias, falsos pensamentos, falsas ideologias, falsas pregações, desvalorização da palavra de Deus. Então, por causa dos falsos profetas, olha, João está falando de algo lá dos seus dias, e que nos nossos dias não é novidade. Então, esse Deus que nos amou, Ele nos alerta quanto aos falsos profetas, e João está preocupado com isso quando escreve esta carta, e fala sobre como deve ser o verdadeiro crente, versos 1 a 6, você pode conferir na palavra. Ele está dizendo como você, como crente, você que está ouvindo a mensagem desta noite, como você precisa se portar como crente, qual é a sua maneira de viver a sua fé, de que forma você pode e deve viver a sua fé, valorizando este amor que o Senhor tem por você. E, portanto, em seguida, João apresenta uma dissertação sobre o amor de Deus. Depois de alertar os crentes a respeito das falsas doutrinas, e que continua nos alertando a palavra de Deus neste tempo, depois de dar a receita, não é, do Senhor para a vida cristã, Ele começa a trazer para nós a luz do que significa o amor de Deus. Amor do Senhor e Deus por nós. João diz que foi com a intenção de exortar os crentes a olhar para Deus e ver o Deus que o ama e viver este amor. E viver este amor na vida, na prática, nos relacionamentos, amando a Deus e amando também uns aos outros. E João afirma que Deus é amor. João afirma que Deus te ama, meu irmão, que Deus te ama, minha irmã, que Deus te ama. Ele é a essência do amor. Ele é o próprio amor que a gente precisa conhecer e experimentar todos os dias. Versículo de número 7 do capítulo 4, ele diz: amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus. Porque o amor é de Deus. Porque o amor pertence ao Senhor. E qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Então é
na prática deste amor, na experiência deste amor, na vivência deste amor, você experimenta Deus porque o conhece. Você percebe a ação do Senhor na sua vida porque Ele te conhece e você passa a conhecê-lo também. João afirma que aquele que conhece a Deus sabe amar. Aquele que conhece Deus sabe amar, porque Deus é amor, versículo 8 do capítulo 4. João diz que o amor de Deus nos identifica com Ele. Olha o que diz o versículo 16. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem, e quem está em amor está em Deus e Deus nele. Quem está em amor está em Deus e Deus está com ele. Então, o amor nos identifica com o Senhor. A vivência e a experiência desse amor, daquele que nos amou primeiro, nos identifica com Ele. João também afirma que o amor de Deus é perfeito. Versículo de número 17 e 18, quando ele diz: nisto é perfeito o amor para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque qual Ele é, somos nós também neste mundo. No amor não há temor, antes o perfeito amor lança fora o temor, porque o temor tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em amor. Então, o amor de Deus nos aperfeiçoa. É com o amor que Ele vai operando na minha vida, aperfeiçoando a minha vida. Então, irmãos, por que nós o amamos? Porque Ele nos amou primeiro. Porque Ele nos alcançou. Porque Ele nos redimiu. Ele nos tirou da onde nós estávamos perdidos e nos trouxe para o reino do Filho do seu amor. Então, é Ele quem nos amou, é Ele que tem demonstrado o seu amor por nós. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Portanto, queridos, porque Ele nos amou, porque este Deus nos amou, porque este Deus demonstrou o seu amor por nós, através de Jesus Cristo na cruz do Calvário, que celebramos nesta noite, através da ceia, o seu sacrifício por nós, porque Ele nos amou, Ele veio dos céus e habitou entre nós, cheio de graça e verdade. Evangelho de João, capítulo 1, verso 14, parte B. Porque Ele nos amou, Ele deixou a sua glória e habitou entre nós. É o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Veio para revelar e manifestar a glória de Deus entre os homens, a glória do unigênito do Pai, ainda o versículo 14, de João, Evangelho, capítulo 1. E a si mesmo se entregou, olha que coisa, Ele se entregou na pessoa do seu Filho Jesus. Ele se entregou na pessoa de Cristo, na pessoa daquele que Ele enviou. Ele se entregou por você, por mim, por todos nós. Ele se entregou para ser sacrificado por nós na cruz, para que pudesse derramar o seu sangue por nós na cruz. Para quê? Para que você, para que nós que estamos aqui, você que está em casa, ou você que está conectado conosco, no ambiente onde você estiver, seja alcançado por este amor para a salvação da sua vida. Amém, queridos? Que seja assim. E você, meu amigo, que está conosco aqui no santuário, ou que nos ouve nesta noite, Ele quer também alcançar a sua vida. Ele te ama. Ele quer resgatar você da onde você está. Não importa o que você tem feito, Deus quer resgatar você porque Ele te ama. Então Ele veio para realmente morrer na cruz por nós, por meio do seu amor. Nós o conhecemos, nós o experimentamos, nós somos salvos. Diz Paulo escrevendo no capítulo 5 de Romanos, versos 5 a 8.
E porque Ele nos amou, Ele não ficou lá na cruz, nem no sepulcro, Ele ressurgiu. Ele ressurgiu, Ele está vivo. Eu não sirvo, nem meus irmãos aqui servem um Deus morto, e espero que você também não sirva um Deus morto. Nós servimos um Deus que está vivo. Ele ressurgiu ao terceiro dia, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. Paulo diz a 1 Coríntios capítulo 15, versículo de número 4. Portanto, queridos, Deus nos amou, e porque Ele nos amou, nós o amamos. Nós podemos então cantar e louvar e glorificar sempre, porque Deus nos amou, porque Ele nos amou. A esperança de salvação está na cruz do Rei Jesus. Por sua graça encontro paz, e ao perdido vida traz. Da escravidão me libertou, os meus pecados Jesus levou. O que eu tenho e o que sou, eu dedico ao Deus de amor. O Evangelho eu fui chamado a proclamar, e ao aflito resgatar. Neste tempo eu vou falar do poder que minha vida transformou. Eu vou amar, porque Ele me amou. Multiplicar para avançar, se vou orar pela minha nação, vou servir e o pão repartir. Da escravidão me libertou, os meus pecados Jesus levou. O que eu tenho e o que sou, eu dedico ao Deus de amor. No Evangelho eu fui chamado a proclamar, e ao aflito resgatar. Neste tempo eu vou falar do poder que minha vida transformou. Eu vou amar, porque Ele me amou. Multiplicar para avançar, sem
e o pão repartir. Eu vou amar, porque Ele me amou. Glória a Deus, porque Ele nos amou. Porque Ele nos amou, instituiu e ordenou para que celebrássemos a ceia do Senhor. Celebramos a ceia porque Deus nos amou e nos deu a oportunidade de lembrar o seu sacrifício por nós. Aliás, Deus sabe muito bem quem somos. E como Jesus é o mestre por excelência, Ele nos deu a oportunidade de termos uma marca importante para que pudéssemos lembrar, um memorial, que é a ceia, para que nós pudéssemos lembrar o sacrifício dele na cruz por nós. Então Ele instituiu a ceia junto com os seus discípulos, para que eu e você não nos esquecêssemos de que Ele nos amou, de que Ele é o Senhor que sacrificou-se por nós na cruz do Calvário. Paulo, escrevendo aos 1 Coríntios, na carta aos 1 Coríntios, capítulo 10, verso 16, assim está escrito: portanto, o cálice de bênção que alcançamos não é a comunhão no sangue de Jesus ou de Cristo? O pão que partimos não é porventura a comunhão do corpo de Cristo? Paulo está tratando neste versículo a partir de duas interrogações interessantes. Interrogações estas que precisam ser realmente refletidas pela igreja, por todos nós, por nossas vidas. Ele pergunta: não é por causa do seu sangue derramado na cruz do Calvário que nós então fomos estabelecidos neste amor para ter comunhão com Cristo? Não é porque Ele entregou o seu corpo na cruz do Calvário, representado pelo pão, que nós então temos comunhão com o seu corpo e consequentemente com o corpo chamado Igreja do Senhor Jesus Cristo, em que Ele é o cabeça? O texto aos 1 Coríntios, tanto no capítulo 10 como no capítulo 11, trata-nos de um clássico ensino do apóstolo Paulo, que serviu à igreja de Corintos, para que pudesse dirigir aquela igreja, percebendo a necessidade de orientar aquela igreja. Ele o fez com severas exortações, quanto ao entendimento de muitos preceitos, quanto à ordem na celebração do culto da ceia, no preceito do culto e ordem no culto que prestavam ao Senhor. Então o texto de 1 Coríntios, capítulo 10, verso 16, fala-nos a respeito do cálice, do vinho, ou do suco de uva, traz-nos a bênção, a ideia da bênção da comunhão com Cristo, porque Ele derramou o seu sangue para que tivéssemos comunhão com Ele. O pão, a bênção da comunhão na participação com Cristo no seu corpo, e junto com Cristo, a igreja do Senhor, em comunhão com aquele que é o seu Senhor Jesus, e comunhão uns com os outros. Portanto, irmãos queridos, alguns ensinos aqui interessantes. Primeiro é algo que eu já sei e você sabe: a ceia nada mais é do que um memorial do sacrifício de Jesus. Lucas escreveu no capítulo 22, verso 19, ele repete as palavras de Jesus: fazei isto, tomai este pão, bebei desse cálice em memória de mim. É um memorial do seu sacrifício. Traz-nos a lembrança o que Jesus fez por amor a todos nós. O que Ele fez? Ele veio, habitou no meio de nós, ensinou os seus discípulos, caminhou no meio dos seus discípulos, foi zombado, foi escarnecido, foi maltratado,
ninguém fez caso dele, como diz Isaías, capítulo 53, foi pregado na cruz, derramou o seu sangue lá, porque tomou sobre si a minha culpa, a sua culpa, a sua culpa, a sua culpa, a nossa culpa, os nossos pecados. Então a palavra de Deus nos mostra que nós olhamos para este momento e Ele vai nos trazer à memória tudo que o Senhor fez por nós, porque nos amou, glória a Deus. E ao participar deste momento, meu querido irmão, minha querida irmã, quando nós participamos deste momento, nós precisamos lembrar Mateus, o que registrou no capítulo 26, versos 26 a 30, quando Jesus institui a ceia, e diz então o texto, e quando comiam, Jesus tomou o pão, e abençoando-o, partiu e deu aos seus discípulos. O abençoar o pão, os discípulos naturalmente já traziam na sua memória momentos em que Jesus orou para que o pão pudesse ser multiplicado, mas ali não seria isso naquele momento. Abençoou o pão e partiu e deu aos seus discípulos e disse: olha, tomai, comei, isto é o meu corpo. Isto significa, traz à sua memória o meu corpo que vai ser entregue por você, o meu corpo que vai ser colocado na cruz por você, isto é o meu corpo. E tomando o cálice, dando graças, deu-lhe dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue. O sangue do Novo Testamento equivale a dizer o sangue da nova aliança, do novo pacto, da renovação de vida, da transformação de vida, o sangue da transformação, que é derramado. Eu acho muito interessante quando Jesus disse isso aqui, derramado por muitos, e quando ele disse muitos, ele incluiu você que já é salvo. Embora ele tenha vindo ao mundo para todos, mas ele morreu e derramou o seu sangue por muitos, ou seja, por aqueles que receberam o seu sacrifício e confiaram nele e entregaram a sua vida para ele. E esses sim, que confiaram, que estão entre os muitos, mas não é toda a humanidade. Ele veio para todos, mas o próprio Isaías disse: nem todos aqueles iriam receber e nem fazer dele caso algum. Mas aqueles que o receberam, deu-lhes o poder, de João, de serem chamados o quê? Filhos de Deus. Então para estes, o Senhor se entregou na cruz do Calvário e derramou o seu sangue, para que pudesse alcançar a remissão dos pecados. E digo-vos que desde agora não bebereis mais deste fruto comigo, até aquele dia. Então o Senhor Jesus está dizendo já do futuro, do dia em que Ele vai voltar. E a ceia também é isto, é a lembrança de que Jesus morreu, veio, morreu, ressuscitou, foi, mas vai voltar, glória a Deus. Ele vai voltar por você, Ele vai voltar por você, por você, por você, por todos nós. Ele vai voltar para nos alcançar, porque Ele derramou o seu sangue para a remissão dos nossos pecados. E naquele dia então, quando Ele voltar, estaremos com Ele, para o momento em que estivermos com Ele no seu reino, participar da grande mesa. E tendo então cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Mateus 26 traz-nos aqui algumas lições interessantes. A primeira é que a ceia diz para nós que ela significa momento de compartilhar. É Jesus compartilhando o seu amor, compartilhando a sua graça com os seus discípulos. E nós precisamos compartilhar este amor também com pessoas, uns com os outros. Traz-nos também a ideia e a lição do momento da aliança renovada. É a nossa aliança renovada, porque um dia o pecado nos distanciou do Senhor,
nos separou do Senhor. E Paulo, escrevendo aos Romanos, diz que porque todos pecaram e por isso estão separados da glória do Senhor, mas Jesus Cristo é aquele que veio e derramou o seu sangue, o sangue da nova aliança, do novo pacto, da restauração, da renovação, da reconciliação. E traz-nos também a ideia do momento de proclamar a graça do Evangelho, como também ser um momento de ações de graças, pelo grande amor do Senhor nosso Deus por nós. De agradecer, de louvar, de glorificar o grande amor que Ele demonstrou por nós. E o momento também de lembrar o sacrifício vicário de Jesus, ou seja, o sacrifício pela vida, para que nós, por meio de Jesus, pudéssemos ter vida e glorificarmos ao Senhor pela sua ressurreição, que nos encoraja a vencer e a viver e a caminhar e a ter esperança até a volta de Jesus. Quem então participa deste momento honroso? Lucas capítulo 22, versos 14 e 16, que chegada a hora, pôs-se à mesa com os seus discípulos. Então este momento honroso é para aqueles que são discípulos do Senhor. Se você é discípulo do Senhor, glorifique ao Senhor, porque este momento de comunhão é para aproximar você de estar com o Senhor e glorificar o nome do Senhor. E se você ainda não é, queridos, é por Cristo que você se torna discípulo, é pela aceitação do sacrifício dele que você se torna discípulo. E ele disse então: me reúno com vocês que são meus discípulos, porque desejei comer convosco esta Páscoa. E a ceia então foi instituída no dia em que celebravam a Páscoa. E fica claro este texto: porque vos digo que não comerei mais até que ela se cumpra no reino de Deus. Aqui Lucas registra novamente a esperança da volta do Senhor Jesus. Lucas 22 nos diz que ser discípulo de Jesus é uma honra, porque a partir do momento que nos tornamos discípulos de Jesus, nós fazemos parte do reino. E ser batizado como ordenou Jesus em Mateus 28, aquele que crê, seja batizado. É estar em comunhão com Deus, comunhão consigo mesmo, comunhão com a igreja de Jesus, Mateus 22, verso 27 a 29. É a expressão do amor de Deus, é a expressão do nosso amor ao próximo. É ter certeza do perdão, 1 João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Portanto, a ceia, queridos, conforme instituída por Jesus, é um acontecimento com todos os significados revelados da palavra do Senhor, anunciados aqui. É um acontecimento que nos leva a pensar de que Deus nos amou, que tudo que o Senhor fez desde a criação é porque nos amou, e por isso Ele mandou o seu Filho Jesus. E o seu Filho Jesus obedeceu e veio, habitou entre nós, ensinou-nos a respeito, foi cravado na cruz, morreu, derramou seu sangue, mas ressurgiu. E glória, porque Ele ressurgiu. É o significado que nos move à reflexão quanto ao valor do sacrifício de Jesus pelos nossos pecados. É por isso que celebramos a ceia. Ele tomou o pão, partiu e deu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é dado por vós. E tomou também o cálice e disse: tomai, bebei, porque é o meu sangue derramado por vós. Comamos, portanto, do pão e bebamos do cálice em memória de Jesus. Essas vidas, portanto, nada além do sangue de Jesus é capaz de me libertar e libertar a sua vida. Nada além do sangue. Teu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde ouço a tua
vida. Jesus, este é o teu sangue. A cruz mostra a tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Que nos lava dos pecados e nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Tua cruz mostra a tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue que nos lava dos pecados. Que nos lava dos pecados e nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus.
de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pode sentar, queridos. Nada além do sangue. Nada além do sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Nada além do sangue de Cristo é capaz de purificar e nos libertar. Somente o sangue do Senhor Jesus Cristo é capaz realmente de purificar e libertar as nossas vidas. O texto de João capítulo 1, versículo de número 7 diz, 1 João: mas se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. O sangue precioso de Jesus é capaz de nos purificar de todo pecado. E o apóstolo João, escrevendo a primeira carta, ele fala-nos da fundamentação da fé em Jesus Cristo. E por falar em fundamentação, meu querido irmão, você que nos ouve nesta noite, você que está aqui no templo, busque fundamentar a sua fé na palavra de Deus, palavra, verdade absoluta, que nunca pode ser ressignificada nem atualizada, porque ela é de Deus. Ela é de Deus. Ele é o único autor e é o consumador de nossa fé. Então fundamente a sua vida na palavra de Deus. Nós estamos vivendo momentos difíceis, meus irmãos. Momentos difíceis. E se não tivermos as nossas vidas realmente fundamentadas na palavra, seremos apanhados, desprovidos por falsas doutrinas pregadas ao redor de nós. Então João, escrevendo a primeira carta, ele fala da fundamentação de nossa fé na pessoa do Senhor Jesus Cristo, e encontramos a revelação do caminho da purificação e da libertação para aqueles que aceitam o amor do Senhor Deus por nós. Deus é luz, diz o versículo de número 5. O texto traz-nos a constatação dos nossos pecados, versos 8 e 10. E se nós não reconhecermos os nossos pecados, o sangue do Senhor Jesus Cristo não tem significado. Mas é preciso reconhecer os pecados para ser purificado, para permitir a ação do Espírito do Senhor operando a purificação. Mas reconhecidos os pecados, verso 9, é preciso confessá-los, colocar diante do Senhor, abrir o seu coração e expressar com os seus lábios: Senhor, perdoa os meus pecados. Purifica a minha vida, que o teu sangue possa purificar a minha vida e me libertar. É a garantia da purificação. O derramamento de sangue do Senhor Jesus é a garantia da purificação, do perdão, e também é a garantia da libertação. Somos libertos, somos livres, porque Jesus morreu por nós na cruz do Calvário. E por isso nossa adoração, o nosso louvor, a nossa celebração nesta noite, quando iniciamos o culto dizendo que o amor do Senhor que foi alcançado, que nos alcançou, e por isso nós o amamos, precisa ser anunciado nesta nação. Celebramos este amor pelo derramamento do sangue de Jesus na cruz do Calvário. Portanto, queridos irmãos, o que nós podemos aprender com a palavra de Deus nesta noite? Podemos aprender com a palavra do Senhor nesta noite, com o culto que celebramos ao Senhor, que o Senhor Deus nos amou, para também aprendermos a amá-lo, a praticar o amor e a viver este amor, dirigido a Ele e também aos nossos irmãos. Aprendemos no culto que celebramos ao Senhor nesta noite, aqui no santuário, você em sua casa, que o Senhor nos amou em Jesus. Ele demonstrou o seu amor por meio do seu Filho, e entregou o seu Filho para o sacrifício pelos nossos pecados, e por isso devemos ter em nossa memória o sacrifício de Cristo Jesus,
e a sua vitória sobre a morte. E aprendemos que se reconhecermos os nossos pecados e confessá-los a Jesus, Ele está pronto a purificar, a transformar a mim e a sua vida e perdoar-nos, porque por Cristo somos libertos da condenação eterna. No amor do Senhor, eu sou livre. Você pode dizer isso? No amor do Senhor, eu sou livre. Fala isso no seu coração. No amor do Senhor, eu sou salvo, eu sou uma pessoa diferente, uma pessoa que foi transformada. Você, meu amigo que ouve, por acaso, se você ainda não encontrou-se com Jesus, não experimentou este amor do Senhor, este amor do Senhor é para você. E você que está aqui no santuário, se você também ainda não experimentou este amor é para você. E este amor foi demonstrado exatamente ali na cruz do Calvário, derramando o seu sangue, entregando o seu corpo para ser cravado na cruz por nós. E com o seu sangue Ele me purifica e te liberta e nos liberta. E por Ele somos todos libertos da condenação eterna, para viver este amor, glorificar este amor e propagar este amor, livre por Cristo Jesus. Que o Senhor Todo-Poderoso abençoe a minha vida e a vida dos irmãos, a vida dos nossos amigos que nos ouvem nesta noite, a vida dos amigos que estão aqui conosco nesta noite, a nossa vida em Cristo Jesus. Que o Senhor nos abençoe, para que possamos viver o amor do Senhor e celebrar este amor todos os dias de nossa vida. Mas não deixe passar esta noite sem glorificar ao Senhor, porque Ele nos amou, e glorificar ao Senhor porque Ele entregou-se na cruz do Calvário, e glorificar ao Senhor porque pelo seu sangue fomos purificados. Amém, queridos? Que Deus, portanto, nos abençoe para a glória e a honra do seu nome. Vamos orar? Vamos orar, vamos falar com Deus, vamos agradecer a Deus este culto maravilhoso que pudemos prestar ao Senhor nesta noite, e pedir ao Senhor que o Senhor seja pronto em abençoar as nossas vidas e conduzir-nos aos nossos lares guardados pelo Senhor. Oremos. Ó Deus querido, obrigado por este momento, obrigado, Senhor, por nossas vidas, obrigado, Deus, pela vida dos meus irmãos que aqui estão, obrigado, Senhor, pela vida do nosso pastor, e muito obrigado porque tudo aconteceu bem na sua cirurgia. Obrigado, Senhor, porque pudemos estar aqui louvando o Teu nome à tarde e agora à noite. Ó Deus, abençoe os nossos irmãos nos seus lares, abençoe os nossos irmãos onde eles estiverem e que estão nos ouvindo, e também os nossos amigos. Abençoe, ó Deus, os Teus servos aqui presentes. Ó Deus, faça com que nossas vidas sejam vidas que possam valorizar o Teu amor por nós, que possamos viver este amor todos os dias. Ó Pai querido, muito obrigado, Senhor, que o Teu grande amor e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus e a comunhão santa e doce do Teu Espírito seja, Senhor, com os Teus servos reunidos neste santuário, aqueles que estão em seus lares ou onde estiverem ouvindo a Tua palavra nesta hora, e com todos aqueles que estão espalhados pela face da terra, que adoram o Teu nome, porque Tu, do Senhor, nos amou, agora e para todo sempre. Amém.